política. No entanto, é na paideia que a criação de meninos tem destaque. Por quê? Basicamente pelo seguinte. Quando eu falava da tirania, me restou falar um assunto que agora é pertinente falar. A queda da tirania se deu basicamente por conta da hereditariedade. Ou seja, os próprios filhos dos tiranos já não conseguiam mais ansiar, né, o próprio povo. E aí a tirania começa a se enfraquecer. Opa, a aristocracia está de olho. E aí eu me lembro também das palavras do professor Jorge Bourdieu. Ele fala o seguinte, para um mal democrático, um remédio também democrático, mais democracia. A aristocracia não demorou a entender que a tirania estava se enfraquecendo. E aí, também de forma sistemática, calculada, eles começam a trabalhar a educação dos pequenos, ou dos jovens gregos, que podiam pagar por uma educação de qualidade. Nasce aí a importância dos próprios sofistas, que eram filósofos que, através de paga, ensinavam filhos, basicamente da própria aristocracia, porque era necessária a paga, e quem podia pagar eram os filhos aristocratas. Com que finalidade? Para que estes filhos aristocratas se aperfeiçoassem ao máximo no que diz respeito à oratória, ao convencimento e a tudo mais, no que diz respeito à evolução, não do ser como puro ser, como acontecia no Areté, séculos XII, século VIII, antes de Cristo, período homérico, mas para transformar os pequenos gregos em homens de Estado, em pequenos estadistas. E essa educação é uma educação sistematizada, comprada. Tudo isso se desenvolve na paideia. A paideia, então, assume um contorno muito maior do que simples criação de meninos. Na paideia, estuda-se o novo areté grego, ou seja, a educação fundada não mais em mitos, não mais em heróis, porque isso agora é uma coisa superada. Os mitos e os heróis já não conseguem mais qualificar o homem de Estado, não conseguem mais prepará-lo. Mas os sofistas faziam isso muito bem. E o que é de bom, o que é de legal estudar quando nós lembramos dos sofistas? Os sofistas, a ideia de verdade, para eles, era diferente da maioria dos filósofos, como, por exemplo, Sócrates. Bom, eu vou citar aqui como exemplo Protágoras e o próprio Isócrates como sofistas. A verdade para eles não era a verdade real, era a verdade relativa. Estamos falando da primeira classe de advogados da história. Está fazendo a ponte? A verdade relativa. Ô doutor, estou te procurando aqui hoje porque eu matei um cara. Espera aí, estão dizendo por aí que você matou. Até provar em contrário, estão dizendo por aí que você matou o cara. Entenderam? A verdade é relativa. Importantíssimo. Porque essa reviravolta do novo areté é tudo aquilo que vai gerar a condição de Estado que nós temos hoje. Muito embora em uma base democrática ainda classista, mas, sobretudo, ainda assim, muito importante. Bom, mas a minha palestra ela não diz respeito tão somente à visão tirânica e à própria reviravolta, não é, de tudo isso, dada pela própria aristocracia através da criação dos jovens meninos, através da sofística. Sofística lembra algo bem sofisticado, né? Basicamente isso. Nós temos que também analisar, o que permitiu tudo isso. Quais foram as principais ou a principal estratégia utilizada, não só pelos gregos, como vista até nos dias modernos, para que as pessoas conseguissem atingir a condição favorável ao poder, deixando de lado todos os outros opositores. Bom,
Aí eu já parto para a segunda questão, que é basicamente a análise da própria arte nessa formação da consciência democrática, sempre voltada ao atingimento de um poder. Quando eu falo em democracia aqui, eu não falo em democracia, né, participativa, como temos hoje na própria Constituição Federal de 88. Eu só estou falando da democracia representativa, não é? E os gregos utilizavam a arte, não é? Tanto a aristocracia na arte da oratória, ensinando os pequenos jovens, quanto o próprio tirano também se utilizava de alguns subterfúgios para chegar lá. E aí eu trago aqui alguns exemplos de onde a arte conseguiu favorecer alguns grandes. Aí tem o imperador Caio Júlio César Otaviano Augusto. Antigamente somente Caio Augusto. O imperador Augusto, ele foi descendente de Júlio César. Júlio César foi assassinado pelo próprio Senado de Roma e o nosso pobre, ainda jovem Augusto foi convidado a retornar de uma campanha militar para assumir o Império Romano. No entanto, ainda jovem, o Otaviano Augusto ele teve que se livrar de algumas facções do próprio Senado para se consolidar imperador. Tinha que, basicamente, unir aos monarquistas, já que ele era um monarquista, os próprios republicanos. E aí uma bagunça danada, porque todos eles tinham interesses diversos. Qual foi o subterfúgio para Otaviano Augusto chegar e consolidar, unificando a própria Roma, a própria arte? Pela imagem lançada para vocês, dá para a gente perceber algumas coisinhas. Vocês não estão percebendo nada ainda, mas eu acredito que, à medida que eu for quebrando a imagem, isso aí vai ficar muito latente. Vamos lá. Primeiro, pequeno probleminha aqui, pessoal. Vamos voltar. Isso, vamos clicar aqui. Isso. Vamos para baixo, isso. Aqui dá, não tem problema não, assim passa, né? Vamos lá. Aqui nós dividimos a estátua de Augustus em 3 etapas. A estátua ela é curiosa porque ela trabalha uma ideia de arte, de uma arte apurada. Augusto, ele veste uma armadura, ou seja, a sua estátua lhe dá uma imponência de general. E isso era importante para os romanos. Por quê? Porque as conquistas romanas, todas elas, eram feitas através de batalhas. Então, a vestimenta era importante. Então, Augusto, ele, em sua estátua, ele aparenta vestir, ou seja, encampar basicamente a ideia de um general. Mas a sua armadura, ela é uma armadura bem qualificada. Dividi, para que vocês pudessem perceber, em 3 partes. Acima do peito, na armadura de Augusto é representado que o próprio Deus concede a ele todas as vitórias. Abaixo, no segundo quadro, o próprio Augusto recebe dos deuses a vitória. E no terceiro quadro, os seus inimigos caindo por terra. Bom, geralmente bem sugestivo, né? Os partas, que eram inimigos na época do Império Romano, são representados no terceiro quadrante ali, caídos logo abaixo de Augusto, que recebe dos deuses todas as vitórias. Mas
O Augusto, para unificar os republicanos que gostavam de trajes mais simples, mais compostos, diferentemente da própria monarquia, da qual Augusto fazia parte, que utilizava-se de trajes mais espalhafatosos, cabelos compridos, o próprio Augusto, para melhorar mais ainda a sua imagem perante os republicanos, a quem, logicamente, precisava da ajuda, de acordo com os historiadores, toma uma decisão drástica: corta o cabelo e faz a barba. Um pouco abaixo, vislumbrando a parte de baixo da estátua, nós vislumbramos que o nosso general Augusto parece caminhar para a guerra. Mas, engraçado, vocês já viram um general ir para a guerra descalço? Que guerra é essa? Augusto não estava disposto a ir à guerra, ir para a frente de batalha. Ele quer passar uma ideia de comandante. Ele se auto-intitulava filho de Deus, porque era filho de Júlio César, adotivo, mas ainda assim filho. E neste gesto demonstra humildade para convencer quem? O restante da população. Ao lado, uma imagem de Augusto vestindo uma túnica também que é apresentada na estátua da esquerda de vocês, demonstrar basicamente aquele ar celestial, né? Que poucos anos depois viria também encarnado em um certo Nazareno que foi crucificado, né? Isso já era utilizado pelo próprio Império Romano muito antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vocês devem estar se perguntando: e esse menininho aí embaixo, olha na saia? Isso não é uma saia não, gente, é uma armadura. Mas olha só, esse menininho é um querubim, um mensageiro dos deuses, também para fazer lembrar a todos que olharem a estátua que Augusto era realmente representante dos deuses. E aí, mais uma vez, a obra completa. Ou seja, o Império Romano, a aristocracia da Grécia Antiga, os sofistas foram os próprios precursores da propaganda política. Um pouco abaixo temos um quadro de Alexandre o Grande na Batalha de Issos, onde ele vence o rei persa Dário III. Essa imagem também ela é altamente sugestiva, porque nós podemos vislumbrar que o próprio Alexandre, em número menor, vai de encontro ao Império Persa, mas Alexandre, enquanto ele segue rompendo com sua lança o próprio exército do imperador Dário, ele parece mirar seus olhos em um oponente lá na frente, em um oponente ainda maior. E a questão sugestiva de Alexandre, muito embora esteja em batalha, encontrar-se com a cabeça desnuda, sem nenhum capacete, é para que quem assista, quem veja a própria imagem, tenha também uma noção de destreza, destemor. Notem como os cabelos estão lançados ao vento, como seu olhar é fixo no inimigo. E o inimigo não poderia ser outro, senão o próprio rei Dário III, que, de acordo com a história, fugiu da batalha de Issos, abandonando, ou seja, deixando para trás mãe, esposa e toda a tropa. Altamente sugestivo. Alexandre também compreendeu, assim como os gregos compreendiam, assim como os sofistas compreendiam, que propaganda é a alma do negócio. Logo após essa batalha, espalhou por toda a Alexandria várias moedas. De um lado, seu próprio rosto, para lembrar a todo cidadão da vitória. Do outro lado, a deusa Atena. E seguimos hoje, né, com as transformações que o mundo obriga aos próprios políticos no atingimento, lógico, dos seus objetivos. Aqui nós podemos ver a transposição sistêmica que se deu na figura do nosso querido presidente Lula, né, antes e depois do poder. Eu tenho certeza que essa foto da esquerda retrata basicamente o período em que o professor Dalmo conheceu, né,
o próprio Lula na cadeia, só podia ser nessa época aí. E, finalmente, eu gostaria de perguntar a você se a própria democracia resiste a toda essa engenhosa obra de propaganda que, desde a Grécia Antiga e assim por toda a história, é lançada como fundamento de manutenção de interesses egoístas privados de algumas classes. O professor Dallari ontem falava que as revoluções inglesa, francesa e a própria Revolução Americana foram revoluções baseadas nas classes burguesas. Bom, isso já acontecia seguramente na Grécia Antiga, através do estudo da paideia, que aqui para mim assume muito mais do que uma condição de criação de meninos. Ela assume de forma grandiosa a assunção do próprio conhecimento, da própria razão sobre os conhecimentos míticos. Ou seja, tudo isso que eu falei é calcado na busca pelo poder. E a democracia, ela não é participativa como é hoje, ela é pura e simplesmente representativa. O próprio princípio da isonomia prega isso, diferentemente do que vivenciamos hoje, não é? Meus queridos, olha só, aqui já vou caminhando para o final da minha pequena explanação. Gostaria de, em último suspiro aí, dizer para vocês que todas essas campanhas classistas rumo ao poder, seja na época da Grécia Antiga, séculos V, século VI, onde basicamente iniciou-se a tirania, século IV, onde se dá basicamente o ápice da cultura sofística, mas não só na própria Grécia, mas em toda a história. Pelo estudo dela, eu percebo o seguinte, que os movimentos sociais e as políticas sociais, elas repetem bastante. Ontem eu conversava aqui com o Dios, meu colega ali, que o professor Dallari, ele falava de uma revolução em sua palestra, e tais princípios revolucionários já eram basicamente empregados muitos anos antes, na própria Grécia Antiga. Essa luta de classes é o que move o mundo. A democracia é produto da luta de classes, não é? E aí vem, por exemplo, o senador Marco Aurélio e a própria Marco Maciel afirmar que em 1995, quando ele conversava com o professor Adam, que visitava o Brasil, lhe tinha afirmado que há mais de 200 anos, ou seja, desde a época das grandes revoluções, nós não temos mais uma democracia, nós não temos novas democracias, ou seja, a democracia ela é calcada ou nas grandes revoluções que o professor Dallari explicou ontem, ou na própria democracia desenvolvida por classes já na Grécia Antiga, que eu acabei de afirmar para vocês. É necessária uma reforma democrática. Ela aos poucos acontece. A Constituição atual, ela já traz essa ideia de democracia representativa, participativa, já é um grande avanço, mas é preciso muito mais. E as políticas sociais aplicadas na busca do poder também devem ser observadas com reservas. Se ouve falar muito de política social, mas a gente nem sabe qual que é o próprio fundamento da política social aplicado ao contexto. Bom, a professora Maria Lúcia Werneck, ela fala que política social basicamente é uma ação governamental voltada para um determinado objetivo. Mas aí nós temos dois problemas. Ação governamental. O termo está bem vazio. Que governo? Daí, necessariamente, para compreendermos qualquer política social, observarmos as formas de governo que estão basicamente deliberando por tais políticas sociais. Aí eu vejo a importância do livro do livro Regimes Políticos, do professor Baracho,
que hoje estão esquecidos, quando muito encontrado em uma galeria de um sebo qualquer aí, que fala brilhantemente sobre isso, mas que não parece convencer e atrair a população. Ora, falar em políticas sociais é falar em governo. Mas que governo? Bom, se, por exemplo, uma política social qualquer, que, por exemplo, uma política de segurança pública, nós queremos aumentar o efetivo de policiais nas ruas. Nós temos que observar a primeira armadilha, ou seja, que governo que está instituindo essa política social. Se for, por exemplo, se eu estivesse trabalhando a ideia que na era da ditadura militar, o aumento do efetivo de policiais nas ruas iria dar o tiro pela culatra, ou seja, quanto mais policiais nas ruas, menos liberdade. Porque naquela época, não é? Policial batia primeiro, perguntava depois. Mas se essa política de desenvolvimento de segurança pública, ela é criada, ou seja, ela é observada em um Estado democrático, de direito, como o que temos hoje, a gente poderia então entender o contrário, ou seja, a política quis lançar os próprios policiais nas ruas através das políticas sociais desenvolvidas para isso, para dar maior liberdade para a própria população. E aí a gente tem uma outra armadilha. A segunda armadilha é o seguinte, olha, a professora Maria Lúcia Werneck, ela fala, bom, política social é uma ação governamental voltada a um determinado objetivo. Que objetivo? Da mesma forma inócua, né, vazio. Esse conceito é muito vazio e nós temos que preenchê-lo. Porque o objetivo dos controladores da política social também são diversos. E se modificam de acordo com o que é vislumbrado em cada regime político, ou seja, em cada forma de governo. Por exemplo, os policiais estão indo para a rua porque as mães foram lá na mídia e pediram segurança para os seus filhos, porque eles não podem sair da escola e são assaltados? Ou porque uma série de banqueiros e de lojistas que mantêm e financiam todas as políticas exigiram isso? Ou seja, o objetivo também é diferente. Então, quando você ouvir falar de política social, seja nesse congresso ou afora dessas paredes, você precisa lembrar um pouco da história da democracia, saber que a democracia ela não chegou ao status que é vislumbrada nos dias de hoje, não é? De uma forma simples, ou seja, se deu basicamente por uma luta de classes, não é mesmo? Saber que a política social vai variar muito, ou seja, os interesses políticos vão variar muito de acordo com o próprio regime político proposto por tais classes, mudando, inclusive, os próprios objetivos das mesmas políticas sociais. Meus queridos, aqui eu já vou finalizando minha pequena explanação, mas ontem mesmo, quando assistia às brilhantes palestras do professor Elton e de todos os outros de todos que se seguiram neste Congresso Brasileiro, eu falei, bom, eu preciso fechar o meu assunto de uma forma bem concisa, de uma forma tranquila, e confesso para vocês que eu não estava iluminado ao ponto de fazê-lo. No entanto, ontem, após assistir às palestras dos brilhantes professores, ao chegar em casa, me senti feliz de concluir a minha fala de hoje, entendendo um pouco sobre o que vislumbrei na democracia que eu propus a tentar demonstrar para vocês. Bom, gostaria de ler então essas pequenas palavras que ontem foram desenvolvidas a partir de um pouco de reflexão tirada de dentro deste próprio congresso, para fechar minha fala.
Eu falo da democracia, então, com base na própria evolução do homem como um animal político. Há cerca de 150 anos, Charles Darwin, né, elaborava a teoria da evolução e diferenciou um novo lugar às espécies animais rumo à própria evolução das mesmas. No entanto, a evolução do homem nos remonta a um passado bem mais distante. O próprio conceito de evolução passa pela ideia de mais fraco, e talvez tenha sido este o papel da democracia desde a Grécia Antiga, pois quando falamos da perpetuação de animais irracionais, somos remetidos ao desígnio do mais forte fisicamente, que se adapta melhor ao ambiente propagando seus genes. No entanto, ao falarmos do bicho-homem, este, inteligente, dotado de astúcia e agora de democracia, temos que nos permitir evoluir pelo lado contrário, não é? Pelo lado contrário à própria teoria darwinista. Assim sendo, o homem evoluiu na medida em que se possibilita aos mais fracos formas de adaptação diferida. Assim, contra qualquer previsão, o homem deve, através da democracia, possibilitar o triunfo mesmo do improvável. Talvez a democracia, como ela é, e principalmente como ela foi, seja uma forma de adaptação. Só assim o homem pode ser, à medida de todas as coisas afirmadas por Protágoras. Aqui eu agradeço a compreensão de todos vocês, agradeço à professora Kelly, a todos os colegas. Muito obrigado. Gostaria de agradecer as palavras do professor Fagner, que pôde nos dar uma aula a respeito de filosofia, ciência política. E no final de tudo, eu acho que o que fica mais claro é que a história das instituições políticas é cíclica, né? O tempo passa e a gente retorna para as mesmas origens desde a época da Grécia. Obrigada, professor. Passamos então, gente, para o segundo tema de hoje, com o professor Fernando Antônio de Carvalho Dantas. O tema trabalhado pelo professor será os direitos humanos dos povos indígenas no Brasil, da negação ao reconhecimento. O professor Fernando Dantas é doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Graduado em Direito, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. É professor convidado no Programa de Doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Professor convidado do Programa de Doutorado em Pensamento Latino-Americano da Universidade Nacional da Costa Rica. Professor colaborador do Centro de Estudos Sociais, CES, da Universidade de Coimbra, Portugal. Membro convidado do Grande Comitê de Avaliação da Área de Direito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Professor. Bom dia a todos e a todas.